Boa tarde, já está no ar o Ronda da Cidade, o seu telejornal do sul do Espírito Santo. Confira os destaques de hoje. Adolescente executado a tiros no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro. Incêndio destrói supermercado em Marataízes e prejuízo é de 2,5 milhões. Setor de bares e restaurantes ajudou a conter a inflação no mês de fevereiro. Homem é morto pelo primo por suposta dívida de moto em Cachoeiro. Essas e outras notícias agora no Ronda da Cidade. A gente abre a edição de hoje falando de violência no final de semana. Um adolescente foi executado a tiros na noite de ontem em Cachoeiro. O Natan Rodrigues traz os detalhes pra gente. Um final de semana bem violento aqui em Cachoeiro. Eu estou na entrada do bairro Gilson Carone, onde um adolescente de 17 anos foi assassinado a tiros bem próximo ao centro comunitário aqui do bairro. A vítima, ele era bem conhecido aqui na região como Feijão, foi identificado como Cleivson de Souza Correia. Ele foi atingido por diversos disparos de arma de fogo por volta de 9 horas da noite. A gente chegou a passar ali próximo ao centro comunitário e percebemos que tem bastante casa em volta. A gente viu na manhã desta segunda-feira crianças sentadas, idosos ali tomando sol da manhã, bastante movimentação de pessoas onde esse crime teria acontecido. Esse adolescente, ele se intitulava como Cleivin do AGS, como ele era conhecido nas redes sociais, e nas redes sociais fazia apologia ao uso de drogas. A Polícia Militar também contou que esse adolescente, ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas aqui na região. Uma equipe do SAMU chegou a ser acionada para poder atender a ocorrência e socorrer o jovem, mas quando chegou no local ele já estava sem vidas. O corpo dele foi removido pela perícia da Polícia Civil e levado para o Serviço Médico Legal para ser liberado aí para velório e sepultamento por familiares. Esse jovem de apenas 17 anos, que foi assassinado nesse último domingo, na noite do último domingo, aqui no bairro Gilson Carone. Wanderson, eu volto no estúdio com você, com esse caso, que chama a atenção, um adolescente com uma vida enorme pela frente aí, tudo para poder prosperar, mas acabou indo para um outro caminho e vindo a óbito neste domingo. Você viu aí, a suspeita da polícia é de envolvimento com tráfico de drogas. A gente sempre fala, que nesse mundo, o mundo do tráfico é dois caminhos. Muitas vezes ou é o caixão ou é o chilindró, ou é a cadeia, A polícia segue investigando esse caso. A DHPP de Cachoeiro de Itapemirim tenta identificar o autor ou os autores deste crime. E se você tiver qualquer informação que ajude a polícia, diz que denúncia 181, lembrando que não é preciso se identificar. E o IBGE divulgou os dados do IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor de fevereiro, que registrou o maior aumento desde 2016. Ainda assim, o setor de bares e restaurantes ficou bem abaixo, ajudando a conter a inflação, mesmo com a alta expressiva dos insumos. Os brasileiros estão sentindo pesar cada vez mais no bolso o aumento dos preços das prateleiras. Prova disso é que a expectativa de mercado para a inflação de fevereiro era até 0,96%. Mas o índice de preços ao consumidor IPCA veio bem acima, com 0,99%. Esse é o maior aumento para o mês desde o ano de 2016. Apesar desse dado preocupante, a inflação no setor de alimentação fora de casa, no entanto, ficou abaixo. O preço das refeições teve reajuste de 0,57% e dos lanches de 0,09%. Isso está mostrando que o setor de bares e restaurantes está buscando conter a inflação, mesmo com a alta expressiva dos insumos nos supermercados. O setor de bar e restaurante ele tem por característica sempre segurar o preço. Para a gente é a última opção, é repassar esse preço para o consumidor, seguramos ao máximo. É claro que o reflexo pode chegar no momento que inviabiliza a operação,
mas há uma tendência da gente sempre segurar. As pesquisas mostram ainda que os itens de alimentos e bebidas, que foram a base dos gastos dos bares, tiveram um aumento de 1,20% em fevereiro. Mas até o momento, não há previsão de atingir o setor aqui no estado. O gás e a luz são dos poucas coisas que são comuns a todo o setor de bar e restaurante. Quando aumentam, eles realmente atingem toda a gama do setor, que é muito variado, né? Tem desde restaurante japonês até restaurantes mais chiques, botiquins, pizzarias. Então, esses dois elementos são muito característicos. Mas, mesmo com esses aumentos que tem tido nos últimos tempos, a gente tem notado, em grande maioria, que o pessoal tem segurado realmente o preço para não repassar para os clientes. O presidente do Sindibares destaca que o setor vem gerando empregos e, mais do que isso, está retomando a atividade econômica mesmo durante a pandemia. A expectativa é que em breve retorne ao lucro de 2019. O setor de bar e restaurante ele foi dos que mais sofreu durante esse período e ainda é um setor muito endividado. Agora a gente começa a conseguir voltar a trabalhar, começa a tentar levantar, mas um setor que precisa ainda de um tempo para poder voltar a respirar. Estamos sim contratando, porque temos essa característica de contratar muito, mas ainda precisamos de um tempo e de um fôlego para poder voltar a números de 2019. Então nós estamos buscando números de 2019, então imagina a defasagem que nós temos, mas somos perseverantes, eu tenho certeza que em breve o setor vai estar pujante novamente. O setor não acredita em retorno de fechamentos, até porque é inviável, também não é momento para isso mais, as pessoas já entenderam que não é isso que vai fazer nesse momento adiantar a passagem da pandemia. Nós já estamos no final, se Deus quiser. Obedecemos protocolos durante todo esse período, mostramos que podemos funcionar com segurança e estamos sim voltando, o público tem voltado, percebido que atendemos com segurança, estamos nos levantando. E depois do intervalo, homem é morto pelo primo por causa de dívida. A gente volta já. De volta com Ronda da Cidade, participe do seu telejornal do Sul do Estado pelo WhatsApp que está aqui no seu vídeo. É o 28 99946 1607. Está na bronca, tem um problema no seu bairro, fez um flagrante na sua cidade? Manda para o Ronda da Cidade. Tem participação do nosso telespectador, o Mauro Nelson. Ele reclama que um ônibus fica diariamente no ponto final do bairro São Luís Gonzaga, aqui em Cachoeiro, ligado, emitindo muito barulho, o que incomoda os moradores e os usuários da unidade de saúde do bairro. É o que vamos ver agora. Olha aí, toda parada aqui no ponto final do Gonzaga, essa barulheira aí é fumaça e fica de 30 minutos a 20 minutos no mínimo esse ônibus aí. A gente viu aí a emissão dos ruídos e a gente procurou, né, o consórcio Novo Trans. Quem nota, o consórcio Novo Trans informou que o ônibus apresentou um problema mecânico e que será retirado de operação para manutenção. Está aí dada a resposta então ao Mauro Nelson, lá do bairro São Luís Gonzaga. Participe também com a gente aqui do seu telejornal do Sul do Estado. Agora, preste atenção nessa história. Um rapaz comprou uma moto para o primo que não pagou as prestações e acabou morto. Foi executado por conta disso. O Natan Rodrigues conta mais detalhes desse caso. Oi, Wanderson, eu estou aqui no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim, onde um jovem de 23 anos foi assassinado no último sábado. E o motivo pode ser uma suposta dívida de uma motocicleta que ele não estava pagando. A vítima foi identificada como Joseph Santos Ramos, de 23 anos. Ele estava dentro de casa quando foi assassinado com 4 disparos de arma de fogo. Ele chegou a ser socorrido para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O suspeito, aí a polícia está investigando, pode ser um primo de Joseph que tirou uma motocicleta no nome dele, né? Fez aí a compra do bem no nome dele, mas como o primo, a vítima, não estava honrando com as parcelas, então ele resolveu fazer justiça com as próprias mãos e acabou matando, executando
esta vítima. Após o crime, o suspeito teria fugido, ele que é natural, que mora em Córrego dos Monos, teria fugido e não foi mais encontrado. Desde a manhã desta segunda-feira, nenhum suspeito foi detido, mas a polícia já sabe quem é e agora vai seguir nessa linha de investigação aí para conseguir deter esse criminoso. Pois é, Vanessa, o corpo do Joseph foi levado para o serviço médico legal para ser liberado por familiares. E aí fica uma dica, né? Tem que tomar muito cuidado para quem você empresta o seu nome, para quem você abre uma conta, para quem você tira um bem, porque nome não é para ser, né? Tomar bastante cuidado porque o nome suja e não acabar em violência aí, como a gente está vendo agora, porque dá para resolver as coisas de uma maneira mais amigável à base da conversa. Vanessa, eu volto no estúdio com você com esse caso desse jovem de 23 anos que foi executado por uma suposta dívida de uma motocicleta aqui no bairro Coramara. De que adianta, né? Emprestou o nome, né? Tá com essa dívida, perdeu a cabeça, foi lá e cometeu o crime, cometeu um assassinato. Vai continuar com a dívida, essa dívida não vai morrer, a não ser que ele pague, algum familiar pague essa dívida e ainda vai para a cadeia. Infelizmente, esse não é o caminho, a execução. O ideal é que lá atrás desse um não. Pode tirar uma moto para mim? Claro que não, não vou comprar nada para ninguém. Carro não se empresta, veículo não se deve emprestar, cartão de crédito, não compra. Se você vai ter aborrecimento. Tem uma história que o pessoal muito fala, quem empresta acaba perdendo o dinheiro e acaba perdendo o amigo. Isso é muito comum. Se você não quer ter aborrecimento, o ideal é não emprestar nada para ninguém, porque muitas vezes acaba em confusão, acaba em violência. Esse rapaz aí foi infeliz, porque perdeu a cabeça, cometeu um homicídio, pode pegar aí até 30 anos de cadeia por conta aí de uma dívida que perdeu a cabeça e acabou executando. O rapaz já não está mais aqui, perdeu a vida, a família agora fica sofrendo, as duas famílias, né? A família do rapaz que foi morto e a família desse rapaz que é casado, tem a sua família. Olha que situação, olha que momento triste para todo mundo, tudo por conta de uma dívida. Então, é uma situação que deve servir de exemplo para outras pessoas, deve se pensar muito na hora de emprestar dinheiro e para quem, veja muito bem para quem você vai emprestar. E cresceram os casos de meningite aqui no estado e essa situação está deixando o governo em alerta. A Secretaria de Estado da Saúde está em alerta para o aumento no número de casos de meningite em território capixaba, principalmente do tipo C. Somente em janeiro, 15 casos foram registrados e 5 mortes pela doença, entre viral, bacteriana e fúngica. Segundo essa infectologista, a faixa etária em maior risco de adoecimento são as crianças. O grupo mais vulnerável são as crianças, principalmente abaixo de 5 anos, mas idosos também são muito acometidos pela meningite e pessoas com comprometimento de sistema imunológico. Pacientes com câncer, algum tipo de doença autoimune, mas a meningococcemia pode atingir qualquer um, não é exclusivo desses grupos. Ana Carolina de Torres explicou ainda que a circulação da doença pode estar vinculada com a baixa cobertura vacinal entre os adolescentes e adultos, o que pode explicar então o aumento dos casos no Espírito Santo. Pode ser a introdução realmente do micro-organismo na nossa comunidade, que não devia circular há muito tempo, mas também a questão da baixa cobertura vacinal. A meningococcemia é uma doença imunoprevenível, nós temos vacinas contra. Se você não tem essa cobertura vacinal, você tem pessoas vulneráveis que podem desenvolver a doença. Todas as formas de meningite precisam de uma atenção especial, pela gravidade que a doença pode desenvolver, entre as quais se destaca a meningite meningocócica C, que pode levar à morte em poucas horas, a partir do aparecimento dos primeiros sintomas. Neste ano, segundo a CESA, foram confirmados 6 casos e 2 óbitos pela meningite C. A meningococcemia é uma doença muito grave. Ela é causada por um grupo de bactérias que tem subtipos. Assim como na Covid tem subvariantes, nós temos subtipos da bactéria. A mais comum no Brasil é o meningo C,
mas também temos o A, C, W, Y, B, tem vários outros que estão contemplados na vacina. Se caracteriza por uma doença grave de início súbito, marcado por febre alta, dor de cabeça associada a vômito sem náuseas, uma prostração intensa. Alguns casos podem ter manchas arroxeadas pelo corpo, mas ela sempre é de início súbito e evolui muito rápido. Diante desse cenário preocupante, a CESA chegou a encaminhar às secretarias municipais de saúde uma nota de alerta à situação epidemiológica da doença. Esse alerta vem após a investigação de casos de meningite C no norte do Espírito Santo. Uma das vítimas, no mês de janeiro, foi a atleta revelação do ciclismo capixaba, Mariana Merlo do Nascimento, de 27 anos. O documento aponta ainda que esses números preocupam diante dos riscos de transmissão e da possibilidade de quadros mais complexos da inflamação. A transmissão é por gotículas ou contato direto com a saliva da pessoa infectada e exige um contato íntimo. Como a gente está usando máscaras, essa também é uma forma de se prevenir da contágio da meningococcemia. De acordo com a infectologista Ana Carolina de Torres, a meningite é uma doença imunoprevisível, ou seja, que pode ser evitada pela vacinação. No ano passado, entretanto, o estado não alcançou a meta do Ministério da Saúde de 95%. Para crianças menores de 1 ano, a cobertura foi de 72%. Para adolescentes, de 38,56%. E para a faixa etária de 11 e 12 anos, de apenas 25,43%. Todos podem tomar. A vacina já existe no calendário vacinal das crianças. O que tem disponível no SUS é a meningo C. Na rede privada também tem a ACWY, que contempla mais variantes da bactéria. É muito importante porque a meningococcemia é uma doença muito grave. Ela pode chegar até 20% de óbito. 70% de infecção generalizada, que a gente chama, né, quando a bactéria cai no sistema sanguíneo, e isso é uma infecção muito grave. E daqueles que sobrevivem, a chance de ter sequelas, como surdez, cegueira, amputação, é muito alta. Então é muito importante a gente se vacinar para prevenir uma doença tão grave. Nós falamos no nosso telejornal, né, no bloco anterior, e nesse bloco de homicídios, né? 2 homicídios em Cachoeiro de Itapemirim. E não foram os únicos, teve mais homicídio aqui no sul do estado. Um homem ele foi morto a facadas lá no bairro Céu Azul, em Piúma. Esse crime aconteceu na madrugada de sábado. Esse rapaz, o Jarbson dos Santos, de 25 anos, ele foi esfaqueado no meio da rua, né? Chegou a correr, foi até a sua residência, né? E acabou morrendo dentro de casa. A polícia investiga também esse homicídio e tenta chegar até a autoria do crime que pode ter ligação com o tráfico de drogas. E a seguir, incêndio destrói supermercado e deixa prejuízo de R$2,5 milhões de reais. A gente volta já. De volta com o seu telejornal do sul do estado, agora para falar de um incêndio no final de semana que deixou grande prejuízo em um supermercado lá de Marataízes. Confira na reportagem. Um incêndio em um supermercado localizado no bairro Barra, em Marataízes, na noite do último sábado, deixou prejuízo superior a R$2,5 milhões de reais. De acordo com a direção do estabelecimento, não houve feridos porque o incêndio começou por volta das 11 horas da noite e não havia ninguém no local. A suspeita é que o fogo possa ter ocorrido por conta de um curto-circuito no ventilador de teto, pois as mercadorias começaram a queimar nas prateleiras de cima para baixo. Explosões foram registradas. O corpo de bombeiros foi acionado e o incêndio contido, deixando grande prejuízo. Cerca de 80% da loja foi queimada. Parte do depósito não foi atingida. A loja que pegou fogo na Barra foi a primeira a ser inaugurada pela rede da cidade há cerca de 10 anos e possui 50 funcionários que serão remanejados. Uma vistoria será realizada pela Defesa Civil para ver se há danos na estrutura do supermercado. E aqui no Espírito Santo,
mais de 300 mil pessoas foram diagnosticadas com diabetes. A doença é conhecida como silenciosa e, se não for feito o tratamento correto, pode trazer muitos transtornos. Confira na reportagem. De acordo com os dados da Federação Internacional de Diabetes de 2019, cerca de 320 mil capixabas convivem diariamente com a doença, que na área médica é tratada como silenciosa e perigosa. O diabetes, muitas vezes, ele demora um pouco para manifestar os sintomas. Então, muitas vezes a gente tem uma glicose um pouco alterada e ela não está manifestando sintomas. Para a gente ter sintomas, a gente tem que ter uma glicose já mais alta, muitas vezes acima de 250, aí que o paciente começa a ter sintomas. Mas muitas vezes já por um tempo mais prolongado com ela alta, já vem prejudicando o organismo, trazendo complicações e malefícios para o corpo mesmo, para a saúde. A diabetes se caracteriza pela deficiência de produção ou de ação da insulina. Ela é uma doença metabólica que está relacionada à forma como o corpo humano transforma os alimentos ingeridos em energia para se manter em funcionamento. Sendo portador ou não, é preciso ficar atento aos cuidados e sintomas. Então, os sintomas que o diabetes provoca é quando a gente tem essa glicose mais alta. Então, os principais são fazer muito xixi, beber muita água, levantar muitas vezes à noite para fazer xixi é um ponto de alerta. Muitas vezes os pacientes encontram formiga na urina, então isso significa que está tendo um aumento de glicose. Um emagrecimento rápido, dor e cãibra nas pernas, visão embaçada, esses são os sintomas mais importantes, mas lembrando que isso acontece quando a glicose está bem alta. Então é importante fazer também os seus exames de rotina, com a dosagem da glicose, para identificar muitas vezes numa fase inicial e poder tratar o mais rápido possível. A doença é chamada de silenciosa porque não apresenta sinais. Dona Glória sabe muito bem disso. Ela não teve sintomas, mas foi através de exames que foi diagnosticada com diabetes. Há uns 3 anos, eu descobri, eu ficava tonta, cheguei até a desmaiar na loja lá, que a gente tinha uma loja lá na 25 de março. Eu cheguei a desmaiar, às vezes eu vomitava também. Tudo que eu comia parecia que voltava assim, e eu começava a passar mal, porque eu nunca tive diabetes. Na minha família, ninguém tem diabetes. É preciso redobrar os cuidados, evitar açúcares, doces e, se preciso, fazer uso da insulina, que é responsável pelo controle do nível de glicose no sangue. Tomar medicamentos podem ajudar a ter uma vida melhor, mas é preciso mudar alguns hábitos. É difícil, é complicado. A diabetes é uma doença silenciosa, entendeu? Ela vem devagarzinho, eu não sabia, nunca tive ninguém na minha família com diabetes. Entendeu? Então, assim, é difícil, mas você tem que ir acostumando. Tira o açúcar aos pouquinhos. É horrível tomar o café sem açúcar. Mas passando uma semana, uns 10 dias, aí você vai sentir o sabor do café. Ah, mas eu gosto muito de açúcar. Pode comer, come um doce. Quando você tiver com muita vontade de comer o açúcar, compra um chocolate meio amargo, aquele 70, 80. Hoje em dia, eu falo que é mais fácil você fazer uma dieta para diabetes do que há uns anos atrás. No Espírito Santo, de janeiro a julho de 2021, mais de 2.000 pessoas foram internadas em hospitais estaduais por complicações da doença. E de janeiro de 2020 a outubro deste ano, quase 3.000 pacientes foram atendidos com medicamentos para tratamento da diabetes. E como levar a diabetes a sério? Para a médica, é um exercício que pressupõe alguns caminhos importantes a serem seguidos, tanto para o paciente que já tem o diagnóstico da doença ou não. Então, o mais importante é ter um acompanhamento médico, um acompanhamento com a nutricionista, é muito importante, manter uma dieta dentro do adequado. Então, é extremamente importante que o paciente evite o açúcar, substitua, faça uso do adoçante quando for necessário. Usar os alimentos de forma mais saudável, então frutas, verduras, alimentos integrais são sempre mais indicados. Então esse acompanhamento nutricional e uma dieta regular são extremamente importantes. Além disso, tomar as medicações prescritas pelo médico, atividade física para prevenção de complicações do diabetes no futuro. Dá para ter uma vida melhor, né, Dona Glória?
Porque quanto melhor a saúde da gente, melhor. E a gente convive bem com a diabetes. É só ter cuidado e fazer as coisas direitinho, que a gente leva a vida numa boa. E eu, graças a Deus, não vou tomar insulina, não. E assim, a gente encerra o Ronda da Cidade de hoje. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Outras informações você confere em simnoticias.com.br. Nós temos um encontro marcado sempre ao meio-dia e às 7 da noite. Para você, uma excelente semana.